E aí, pessoal do nono ano, como vocês estão? Espero que bem. Se vocês estão acompanhando bem as nossas atividades do Google Classroom, vocês viram que a gente está estudando o átomo. E já começamos a ver a tal famosa tabela periódica. Muito bem. E vocês viram que o átomo não é uma coisa que foi criada assim de repente, né? Ele veio de uma história que estava lá nos vídeos que eu pedi para vocês assistirem, né? Olhem isso aqui. Esse aqui, ó, é o átomo que está hoje em dia, né? Ó, tem um cisco ali. O átomo que a gente reconhece hoje em dia. Uma parte central, que é o núcleo positivo, e toda uma nuvem de partículas negativas girando em volta. Por isso que tem essas linhas vermelhas. As linhas não existem, né, gente? Existem a partícula negativa, que é o elétron, girando muito rápido, formando uma nuvem por conta disso, tá? E aí essa nuvem é chamada de eletrosfera. Percebam, gente, isso é o átomo consagrado hoje em dia, né? Mas veio de uma história. A princípio achamos que era uma bolinha maciça, foi proposto por Dalton. Depois conheceu-se as partículas elétricas, o positivo e o negativo, né? O Thomson que trouxe isso pra gente, até chegar nesse aqui que é chamado do átomo de Rutherford e do Bohr. Muito bem. Só que como a gente já viu, os átomos, eles formam tudo que existe no mundo, né? Tudo que é matéria, sólida, líquida ou gasosa, não importa. Então, os elementos químicos que formam essa matéria são feitas dessa gracinha aqui, do átomo, tá? Dificilmente ele está sozinho na natureza, pode sim acontecer, mas frequentemente eles estão unidos. Lembra do H2O? O famoso H2O? Vou até escrever aqui, ó, H2O, que é a água, né, gente? A água, ela é formada de átomos de H e átomos de O, ou seja, eles estão unidos, né? Eles não estão sozinhos assim. A maioria das vezes eles estão unidos com outros. No caso, o H, que é o hidrogênio, e o O, que é o oxigênio. E assim todas as outras substâncias que existem no mundo. E o vídeo que vocês vão assistir essa semana fala da história da organização de todos os átomos que a gente foi conhecendo, tá? Como eles foram organizados. E eles são, até chegar no que é hoje, a tabela periódica, que está aqui na outra página de vocês. A tabela periódica é uma organização de átomos, digamos assim, elementos químicos. Por quê? Porque os elementos químicos são formados de átomos. Então, cada quadradinho desse é um tipo de elemento químico, tá bom? Que é, na verdade, formado por um monte de átomos. Então, você tem, por exemplo, aqui o ferro, é um elemento químico. E a gente conhece ferro em vários materiais que tem por aí. O ferro, ele é um elemento químico formado por átomos. Átomos de quê? De ferro, tá? E assim vai para todas as substâncias que tem no planeta formadas só por essa galerinha aqui, tá? Tudo, sem exceção, que a gente conhece, que é matéria, é formado por alguns ou uma combinação de vários deles para formar o que ele é. Não deixem de ler esse texto que tem aqui, tá, gente? Deixa tudo claro. E essa informação importante aqui embaixo, que dá um destaque aqui para o hidrogênio e para o sódio como exemplos, tá? E olha que interessante. O hidrogênio é um elemento químico. O sódio também, tá? E no quadradinho da tabela periódica tem muita informação. Olha o hidrogênio aqui, ó. Tá vendo? Tem informações ali, ó. Números, coisas. E aqui tem um destaque para a gente poder conhecer. Ó, esse número aqui em cima é como se fosse o apelido do átomo, tá? Que nem número de chamada. Ah, eu sou o número 1, eu sou o número 2, eu sou o número 3. Pois bem, o hidrogênio é o primeiro da lista, é o número 1. O sódio não, já é o número 11. E assim vai, gente. Até o número 100 e tralalá. Tá bom? Então, ó. O número que tem em cima, a gente chama de número atômico. E ele não é à toa que o hidrogênio tem o número 1. Ele tem o número 1 por quê? Porque o átomo que forma esse elemento químico, ele só tem um próton. Então é como se fosse
uma coisa assim, só que ao invés de ter 4 bolinhas azuis aqui, ó, que é o próton, ele vai ter um só. Esse aqui, por exemplo, que tem 4, a gente já consegue saber quem é, né, gente? É só olhar lá na tabela periódica para ver quem é o número 4. Ó, berílio. Então esse átomo que está desenhado aqui é como se fosse, é um exemplo, né? Mas seria como se fosse o berílio, porque a gente está vendo 4 prótons. Se tivesse 5, já seria o boro. 6, o carbono. E por aí vai, gente. Então esse número aqui em cima do elemento do quadradinho da tabela periódica tem a ver com quantos prótons ele tem. Todo elemento químico é representado por uma letra grande, maiúscula, ou uma maiúscula junto com minúscula. Tá bom? É como se fosse uma abreviação. Símbolo do elemento químico. E embaixo está escrito o nome. Tá bom? Então é assim que a gente conhece essas informações. Então, virando a página, você vai ver a tabela que eu tinha pedido na aula passada. E aí você preenche, né, gente? Ó, o gás oxigênio só tem o elemento químico oxigênio. Aqui tá a fórmula. Todas as substâncias a gente usa uma fórmula química para representar. Então, ó, o oxigênio, que é um gás, só tem o elemento químico oxigênio. A água já é diferente. Ela tem elemento químico oxigênio e o H, que nem eu falei agora há pouco. Então você vai colocando aqui, ó, o símbolo H, o símbolo O, e você coloca o número atômico. O H é 1, e aí do O você consulta a tabela periódica para saber. Tá lá, ó. Fácil, fácil, fácil. 8, né, gente? Faça isso para os outros, caso você ainda não tenha feito, tá bom? E depois, na tabela 2, ver essa galera aqui no nosso dia a dia, né? Olha lá. Você vai tentar encontrar um produto do seu dia a dia, tentar descobrir qual elemento químico tem nele. Muitas vezes os rótulos de produtos, de alimentos e coisas assim, você tem escrito o símbolo, tá? E o produto que você observa. Olha só aqui embaixo, gente, uma outra situação. Que interessante. O gás oxigênio é aquele que a gente respira. O gás ozônio é aquele que está lá no alto da atmosfera, protegendo a gente dos raios nocivos do Sol, aqueles raios ultravioleta. Muito bem, são duas substâncias. Só que olha que interessante a fórmula. A fórmula do gás oxigênio são 2 átomos de oxigênio unidos. Cada bolinha azul aqui é um átomo de oxigênio. E o ozônio? São 3 átomos de oxigênio também unidos. Olha, então são substâncias diferentes formados pelo mesmo elemento químico? Sim. O elemento químico é o oxigênio. Só que aqui ele está em dose dupla e aqui ele está em dose tripla. Isso dá uma outra substância totalmente diferente. É, gente, isso acontece muito, tá? Basta mudar, às vezes, a posição do átomo, do elemento químico, que muda totalmente a característica da substância e até parece ser uma outra coisa nada a ver. Quer ver um exemplo? Carbono, ele pode ser grafite, que é aquilo que está no seu lápis, que risca. E ele pode ser também, sabe o quê? Diamante. Pois bem. O diamante, pedra preciosíssima, formada em condições específicas no nosso planeta, muito difícil de se formar, a química dele é carbono igual a do grafite. Pois é, gente. Pra você ver. É carbono um grudado no outro, só que grudado de um jeito diferente, formando uma estrutura diferente e vai fazer com que uma substância totalmente diferente, inclusive a cor, o brilho, a preciosidade, né? Agora olha aqui na outra página. Água e água oxigenada, o próprio nome já diz. Um é H2O e o outro é H2O com mais um O. Isso mesmo, pessoal. Olha lá. É H2O, só que ao invés de ter um O só, eu tenho 2 Os. Então eu tenho que pôr 2 embaixo. É assim, ó, sempre que tem um número embaixo, quer dizer a quantidade do átomo que veio antes. Então tem 2 hidrogênios. E como aqui não tem número nenhum, é um só. Um não precisa pôr. Então é 2 hidrogênios e um oxigênio. Aqui, ó, 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Olha como que fica. Tá aí no caderno de vocês, ó. O vermelho é o H. Vou até escrever aqui, ó. O vermelho é o H. E o azul é o O.
São átomos, gente. Eita. São átomos, tá? O átomo O unido com 2 do H. Aqui é a mesma coisa, ó. 2 átomos do O, que agora tem 2. 2 átomos do O unidos em 2 do H. E aí eu tenho a água oxigenada. Aquela que a gente põe no ferimento, borbulha e tal. É usada também para clarear os pelos e coisas assim, né? Olha lá. Então é assim, leiam também esse texto aqui, ó. Tá falando até de umas coisas interessantes. Lembra do slime? É, ó, tá falando do slime aqui. Aquela meleca lá interessante. Tem os ingredientes lá, não tem? Relembra para você ver o que que é. Então, ó, quero que vocês respondam tudo. Terminem de ler. E se possível, assistam, ó. Esses vídeos aqui, ó. Vou deixar também lá como link para vocês acessar no Google Sala de Aula, tá bom, gente? Então, vamos terminar essa atividade aqui e vamos que vamos!